Boa noite! Mais uma live aqui de terça começando. Eu sou a Jennifer do canal Terapia do Trauma Sexual e você está comigo em mais uma live de hoje. Essa é a live de número 11. Como a prática de meditação pode te ajudar na sua jornada de superação do trauma. Então fica comigo até o final que você vai gostar, tenho certeza. Bom, hoje nessa live eu vou dar um resumo do que eu vou falar hoje, tá? Vou falar sobre o que é uma prática de meditação, que tipo de prática de meditação vai ajudar a gente nessa jornada, os benefícios principalmente dessa prática, alguns estudos de caso, um estudo de caso científico, um estudo de caso de alguns exemplos de pacientes, e no final eu vou te ensinar como que você também pode aplicar aí no seu dia a dia uma prática de meditação se você nunca teve contato antes e gostaria de dar assim sabe, uma agilizada aí na sua superação, na sua jornada, porque é isso que a prática meditação faz, ela dá uma guinada bem legal aí dentro das suas ferramentas que você já utiliza, dentro da sua terapia, dentro aí da sua jornada mesmo de superação das coisas de enfrentamento positivo que você faz, tá? Porque a meditação é um tipo de enfrentamento positivo e muito bacana, tá contigo o tempo todo, não gasta energia, pelo contrário, depois que você aprender, eu tenho certeza que você vai gostar e vai ser maravilhoso. Ok? Deixa eu fixar aqui o comentário. Boa noite, Inês, Sandra, Dani, vamos entrando, meninas. Ó, o tema da live tá fixado aqui. Como a prática de meditação pode te ajudar na sua jornada. Live de número 11 vai ficar gravada, tá? Então não se preocupe se você perdeu. Então, boa noite para quem tá aqui ao vivo comigo. Bom dia, boa tarde para quem tá vendo aí no gravado. E se gostou, conta para mim do aprendizado que você teve aqui nesse tema de hoje, tá? E para quem tá aqui comigo, se quiser compartilhar, por gentileza, ó, clica aqui, ó, nessa setinha de compartilhamento e compartilha com quem você conhece, pode ser sobrevivente ou não, porque eu acho que esse tema aqui é muito relevante, tá bom? Então vamos lá. Oi, Dani. Vamos lá, meninas. Então, prática de meditação. O que é prática? A prática de meditação existe a oriental e a ocidental, tá? Aqui eu ensino, dentro do meu método AM, a prática de meditação baseada na prática ocidental, tá? É aquela que veio lá do Oriente para o Ocidente com uma roupagem mais de atenção plena. Então a gente pode chamar ela de atenção plena ou pode chamar ela de mindfulness, que é o nome ali em inglês bonitinho quando veio para o Ocidente, tá? Então, o que é atenção plena? Eu vou me concentrar no que fica mais fácil de entendimento. Então, em vez de falar mindfulness, eu vou falar de atenção plena ou consciência plena, tá? Então, atenção plena é a sua atenção consciente no momento presente, tá? Momento a momento, em tudo que você estiver fazendo no momento presente. Então, para você que está me ouvindo aqui nessa live, você está presente aqui comigo. Então, pode ser que a tua consciência fique divagando em outros canais da consciência, né? Fique de ouvido em outro lugar, de pensamento em outro lugar. Então, você vai praticar agora comigo a prática de atenção plena no momento presente, que daí você vai reconhecer que você divagou e vai voltar rapidamente aqui comigo, ouvindo o que eu tenho para te dizer, beleza? Então, meditação ocidental aqui, o que eu estou explicando é a prática da atenção plena, certo? Que é levar a tua atenção consciente, momento a momento, para tudo que você estiver fazendo dentro do presente, tá? Nada de passado ou futuro. Atenção plena é atenção agora, tá? No aqui, agora, beleza? Se vocês tiverem perguntas para fazer, pode já ir me mandando, tá? Pode mandar aqui nos comentários ou tem aquela caixinha aqui, ó, com uma interrogação, se você não quiser colocar, se você quiser sigilo, beleza? Prática de meditação, muitas vezes, teve seus preconceitos, tá? Acredito que ainda existe alguns preconceitos por aí quando a gente fala de prática meditativa. As pessoas sempre imaginam, né, a gente sentado em pose de Buda, com as pernas cruzadas, mãos para cima e meditando. Mas, na verdade, não precisa ser assim, tá?
Essa posição, ela é mais vinda do Oriente, tá? A do Ocidente, ela é mais light, mais leve, já chegou a ser taxada de modinha, tá? Mas não é só uma modinha, tá? É uma ciência que tem estudos muito aprofundados e científicos para eu estar aqui falando com vocês, que pode sim te ajudar aí na sua jornada, e eu trouxe um estudo científico aqui para te explicar, tá? Mas antes eu preciso falar o que é, o que não é meditação, beleza? Então, a meditação para sobrevivente de abuso sexual na infância, para gente que tem traumas sexuais, nós precisamos de uma atenção plena sempre no presente, tá? E essa atenção plena, ela é atenção guiada. Você mesma guia a sua atenção, ou você usa áudios, né, de meditação guiada. Então, esses áudios sempre vão te guiar para você trazer a sua consciência sempre momento a momento naquilo que você estiver fazendo, ou uma consciência plena em algum tipo de atitude que você estiver cultivando, tá? Então, existem essas duas formas de ter a atenção plena aí no seu dia a dia. Cultivar atitudes essenciais para uma sobrevivente, tá? E também treinar a sua mente sempre para o presente. Então, já falo ali dos benefícios, beleza? Então, já expliquei o que é uma prática meditativa, já falei o que não é uma prática meditativa, tá? Não é deixar a mente em branco, não é precisar sentar em pose de Buda e praticar durante horas a fio. Não é dessa maneira que eu trago essa meditação da atenção plena aqui hoje para vocês. Eu acho muito importante que vocês saibam disso por conta das crenças que eu falei, os preconceitos que a gente tem. Porque a gente tem preconceito. Eu mesma tive preconceito antes de conhecer a prática, tá? Então, deixa eu pegar meu guia aqui. Bom, já falei que as pessoas confundem a prática meditativa ocidental e oriental, né? Não é a mesma coisa, tá? Prática de atenção plena. Eu já explico como é, mas é super fácil, simples. É difícil no início, quando a gente quer engajar na prática, mas depois que você engaja e aprende, tudo flui de uma maneira super natural, super bom. Você já consegue ver os benefícios logo de cara, nas primeiras 8 semanas, tá? Porque são os estudos científicos relacionados a isso. Depois das primeiras 8 semanas de prática diária, você já consegue ver os benefícios ficarem na sua rotina. Ao invés de você perceber os benefícios momentâneos, não, você percebe que eles ficam e permanecem, e depois você só vai mantendo as suas práticas diárias, tá? Bom, como que eu comecei, como que surgiu tudo isso aqui, tá? A meditação da atenção plena eu conheci aí por volta de 7 anos. Eu fiz 7 anos que eu conheci a atenção plena, que eu comecei a praticar. Então, vou dar créditos para quem me ensinou isso, que foi para Sheila Drummond. Sheila Drummond, ela é psicóloga aqui de Curitiba, colega minha, ela que, né, trouxe aí a formação desta prática para profissionais psicólogos, e foi onde eu participei com ela ao longo desses 6 anos. Então, ao longo desses 6 anos, nos 2 primeiros anos, eu confesso que eu me bati muito para colocar isso na minha rotina, tá? Mas isso é uma dificuldade minha, não necessariamente é uma dificuldade de todas as pessoas. Mas foi uma dificuldade minha de aprendizado, de assimilação, de colocar isso na rotina. Mas eu consegui. Então, hoje eu utilizo áudios de meditação guiados, gravados por mim com as minhas pacientes, para dar mais um impulsionamento na sua jornada, porque auxilia e muito, tá? Então, esse foi o meu contato aí, primeiramente, com a meditação. Então, eu não poderia estar falando aqui para vocês de uma coisa que ajuda muito se eu não estivesse experimentado, tá? Experienciado, e utilizo isso até os dias de hoje. Eu utilizo prática de meditação. Então, dentro das ferramentas de enfrentamento que toda sobrevivente tem, eu já falei, eu acho que alguma live, ou foi na semana de Quebrando as Correntes, acho que foi na semana de Quebrando as Correntes. As ferramentas de enfrentamento de toda sobrevivente, eu gosto de linkar elas dentro de ferramentas de manutenção e ferramentas de reparação, tá? Reparação é para quando você está com emoções fortes e difíceis,
flashbacks, memórias, todas aquelas reações físicas, emocionais, de pensamentos ruminativos e isso. Físicas, emocionais e pensamentos ruminativos. Você usa a ferramenta da atenção plena, principalmente utilizando a respiração, para você voltar rapidamente à sua normalidade, certo? E na prática, nas ferramentas de manutenção, aí você escolhe algumas ferramentas para você usar sempre no seu dia a dia, tá? Então, a respiração da atenção plena, você pode usar no seu dia a dia sim, porque não custa nada fazer isso. Às vezes você pode esquecer uma hora e outra, não tem problema, mas sempre lembre, tenha a intenção de trazer isso para o seu momento diariamente. Mas eu vou falar mais para o finalzinho ali, depois dos benefícios de como você utiliza isso no dia a dia, beleza? Então, eu tive esse contato mais ou menos 7 anos. Antes disso, eu não tinha conhecimento de meditação ou de mindfulness ou de atenção plena na minha vida e tinha um preconceito sim, tinha o pé atrás com meditação, achando que, né, tinha que sentar ali igual o Buda por horas a fio para você ter ali uma iluminação, que daí essa é a questão do mito, né, que as pessoas têm, de que você vai alcançar a iluminação achando que isso é meditação, que isso vai te ajudar ali no seu dia a dia, mas não é isso, tá? Então, a atenção plena não vai alcançar iluminação, tá? Não vai deixar a mente em branco. Eu sei que quem tá aqui me ouvindo, sobrevivente, adora fazer uma fuga, uma evitação, achando que meditação vai fazer a mente ficar em branco, mas não vai, tá? É super o contrário disso, beleza? Então, de lá pra cá, aí em torno de 7 anos que eu utilizo isso diariamente, já falei das minhas dificuldades no início, é natural, tá? É natural ter dificuldade no início, mas é importante não desistir, porque é aprendizado, né? Envolve muitas assimilações e eu já compartilhei que eu tenho essa dificuldade, então se você tenha paciência que você vai conseguir. Outra coisa, depois que eu aprendi, eu comecei a praticar dentro da clínica. Na criação do método IAM, que eu criei para aplicar com sobreviventes, foi sempre uma tentativa e erro de ferramentas, sabe? Porque a gente sai da faculdade de psicologia com um ideal, né? Com uma coisa redondinha ali, e depois, no dia a dia, na prática clínica, a gente vê que não é bem assim. E tem ferramentas que não dão certo para algumas pessoas, a gente precisa ficar modificando. Assim, tentativa e erro, eu consegui ir, né, introduzindo práticas meditativas aqui, com a paciente outra, e fui vendo que obteve um avanço, assim, muito importante em alguns casos, principalmente com os sobreviventes, porque eu buscava sempre entender, né, essa mente da sobrevivente, como que, quais as atitudes a gente precisa cultivar. Então, apliquei em mim também. Então, eu já vinha de uma jornada de superação, ok, mas a respiração, a prática da respiração atenta, depois foi assim, ó, muitíssimo, assim, importante. Eu consegui listar muitas mudanças em mim. São mudanças, assim, que parecem bobas, mas que para mim foram super significativas, tá? Vou falar agora para não deixar para depois, para não perder o fio. Mudanças. Eu sempre tive sonhos em preto e branco. Eu não sei quem está aqui ouvindo, se você sonha só preto e branco ou se você sonha colorido. Os meus sonhos eram preto e branco e os meus sonhos passaram a ser coloridos. Parece bobo, mas para mim foi muito significativo, como eu falei. Sonhar colorido é tudo de bom, né? E também não tinha um início, meio e fim dos sonhos, da maioria dos sonhos. E com a prática de meditação diária, você consegue ver os seus sonhos assim, no início, meio e fim, né? Ali numa jornada ali dos seus sonhos. Isso é bastante importante. Aumenta a sua atenção plena, né? No caso, aumenta a retenção de dados da sua memória. Você recobra a memória mais facilmente, as memórias de trabalho, as memórias recentes, coisas que você precisa recordar na hora e você não vem. Se você pratica meditação, as coisas vêm rapidamente se você dá uma atenção maior. Nem sempre é assim, tá? Mas isso
aumenta, isso melhora muito. Ruminação de pensamento, tive a ruminação do pensamento assim, bastante, diminuição dessa ruminação bastante significativa também, coisas dificultosas que surgem, sabe? E você tem que colocar suas ferramentas em prática. Se você já vem com a prática meditativa, você já consegue não ter essa ruminação, ela não vem, ela não acontece. O que mais? Impulsividade também, agressividade. Você consegue se ver diante das situações, é como se você estivesse se vendo na situação em milésimos de segundos e pudesse dar uma resposta mais assertiva. Entende o que é isso? Isso é um dos pontos mais fantásticos. Literalmente é como se você se visse, desse um passo para trás em alguma situação que você fosse dar uma resposta e você se visse naquela cena ali, conseguindo gerenciar de uma maneira que você possa dar uma resposta mais assertiva, sabe? Então, esse foi a minha transformação com a meditação. Coisas que você não percebia anteriormente, tá? Então, essas foram as minhas observações, assim, ali, das recompensas, né? Dessa prática diária, do que eu vi de recompensa ali na minha vida ao longo desses 6 anos, né? Ao longo dos 2 primeiros anos, porque foi os 2 primeiros anos onde eu estava aprendendo. Além disso, cientificamente falando, a atenção plena, ela aumenta a massa cinzenta do seu cérebro. A sobrevivente, né, de trauma sexual, já falei que a gente tem nossas estruturas cerebrais alteradas diante do trauma, certo? Principalmente as estruturas relacionadas ali na área do cérebro límbico, principalmente também, especialmente na área do hipocampo, relacionado com a memória e com as questões de reações automáticas, luta e fuga, né? Que é o nosso sistema de sobrevivência, sistema de segurança. Então, depois do desencadeamento do trauma, acontece toda aquela explosão no organismo, certo? Vou dar uma pincelada rápida para vocês entenderem. Dessa explosão de reações, também alteram os hormônios, tá? Alteram os hormônios, os neurotransmissores ligados às emoções, aos hormônios. Então, tudo isso fica ali, entra meio em colapso. Por isso que a gente tem tantas consequências, reações e sintomas diante disso, né, ao longo da vida. Começa assim. Então, a atenção plena, a máxima de atenção plena no seu dia a dia, nas primeiras 8 semanas de trabalho diário, tá? Que é o estudo científico que comprova que pessoas que praticam diariamente ao longo de 8 semanas já conseguem ter essa mudança a nível cerebral, comprovada por imagens neurológicas, certo? Então, aumenta a massa cinzenta do cérebro, aumenta neurônios na área da consciência, né? Na área do córtex pré-frontal, aumenta também os neurônios na região do hipocampo, por isso que melhora a sua memória, melhora a sua atenção, melhora a sua retenção. Então, tem estudos comprovados para depressão, ansiedade, transtornos do estresse pós-traumático, fibromialgia, que são aquelas dores, né? Dores mesmo, dores emocionais, dores do corpo, várias doenças psicossomáticas já foram estudadas, e também aqui a questão da sobrevivência de trauma sexual. Até trouxe um estudo aqui para mostrar para vocês, que foi um estudo realizado lá na Universidade da Califórnia, onde eles fizeram um retiro com algumas sobreviventes, tá? E antes do retiro, da prática ali de meditação, foi utilizado alguns questionários e também o relato verbal de cada uma, tá? Você que está me vendo sabe como é difícil falar sobre o seu trauma, certo? Então, lá nesse estudo, elas precisaram falar dos seus traumas, mesmo elas não tendo falado antes ou já tendo falado. Então, elas precisaram relatar o antes do retiro, fazer lá um questionáriozinho, falar o que estavam sentindo, né, das suas emoções,
das suas reações corporais, pensamentos ruminativos, todos aqueles sintomas reativos que a gente tem quando a gente entra em contato com algo que é doloroso. Então, relatar o seu trauma, descrever o seu trauma é extremamente doloroso. É um gatilho imenso que te leva lá para o teu passado, né? E surge todas as suas reações automáticas ligadas ao trauma. Bem, então elas tiveram que fazer esse relato verbal e depois do relato elas foram participar do retiro. Daí depois do retiro, com prática meditativa ali, o dia todo, foram 3 dias, tá? Foi uma imersão, foi um retiro, né, de imersão ali de 3 dias de atenção plena. E pós-retiro, elas tiveram que relatar novamente, tá, os seus abusos, os seus traumas, e também preencher novamente o questionário e se elas foram convidadas a se perceber, né, o antes e o depois. Então, o que aconteceu? Antes, os pensamentos ruminativos, eles tiveram uma intensidade X e tiveram dos pensamentos ruminativos, as emoções ligadas a esses pensamentos, então foram emoções difíceis, conturbadas, voltadas sempre para o passado, né? O pessimismo, a culpa, a frustração, a raiva, então uma série de emoções que elas listaram e junto disso a reação dessa emoção, o quanto tempo isso durou para elas, o quanto isso foi difícil para elas, tá? Então, pensamento ruminativo, emoções ruminativas, a falta de clareza mental na hora de verbalizar tudo aquilo. Então, foi feito esse questionáriozinho. E pós-retiro, a surpresa foi de que, depois do relato novamente pós-prática meditativa, a intensidade da dor, das emoções, das reações automáticas, dos pensamentos ruminativos diminuiu bastante. Elas tiveram muito mais clareza mental do que elas estavam verbalizando, porque era mais consciente, não era mais padronizada e automática, tá? O que é padronizada e automática? Desde que a gente passou nossos traumas, a gente cria padrões de emoções, de pensamentos e de reações automáticas, tá? Então, depois do retiro, depois da prática, elas tiveram uma diminuição drástica dessas reações, além de ter mais consciência do que elas estavam falando e sentindo. Porque você pode aí falar das suas reações automáticas para mim, porque elas têm um padrão. Desde que você sofreu os abusos, você tem tido isso ao longo da sua vida, certo? Agora, que se você estiver na sua jornada e praticando as suas ferramentas, a tua consciência nisso vai ser outra. Você vai parar de ver o automático e você vai começar a ver o que é real, o que está no presente, não o que está grudado em mim ali de marca, certo? Tá fazendo sentido aí para vocês? Deixa eu ver se alguém colocou algum comentáriozinho. Não, gente, vocês não têm nenhuma dúvida. Obrigada aqui pelos elogios. Se tiverem pergunta, me mandem. Sabe o que é prática de meditação? Vocês sabem o que é mindfulness, vocês sabem o que é atenção plena. Já falei lá no início, se quiserem saber, falo de novo ou depois assiste a live de novo, tá? Então, já falei desse estudo de caso. Ele foi feito lá em Universidade da Califórnia, sobrevivência e abuso, 3 dias, prática meditativa dia e noite, todo dia, porque é retiro. Retiro você não para nunca, você tem que ir lá fazer. Deve ter sido assim, muito punk para aquelas sobreviventes. Eu tenho certeza que deve ter sido punk para elas, porque foi punk para mim, né? Foi punk para mim no começo a questão do aprendizado, tá? E existe aquelas questões, né, do medo da prática de meditação. Eu falei da questão do Buda, né? Então, tem a questão de você estar o preconceito, o mito, né, de você começar a usar aí no seu dia a dia e já querer sentar ali por horas meditando, mas não precisa ser assim, principalmente com sobreviventes, tá? Eu sei que esse estudo foi feito lá, respeito, mas eu não faria de maneira alguma com uma sobrevivente dessa forma, porque é extremamente desgastante, tá?
Uma sobrevivente, ela tem as suas questões do estresse pós-traumático. Dentro do estresse pós-traumático, tem a ansiedade. E a ansiedade, gente, para algumas pessoas é extremamente desgastante. Você não consegue, às vezes, parar um segundo para fazer alguma coisa, porque você já quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, meditar, 5 minutos que seja para uma sobrevivente que nunca meditou, é o fim do mundo, certo? Porque eu vi isso na prática clínica com as minhas pacientes. Então, é o fim do mundo praticar 5 minutos. Ainda mais você começar a praticar 30, 40, 1 hora. É muito desgastante. Então, comigo, a gente começa bem de pouquinho e depois a gente vai aumentando, né? Conforme a gente vai assimilando e se adaptando, porque é outra questão do sobrevivente, é a dificuldade de se adaptar às novidades. Não é só adaptar a meditação, é se adaptar a qualquer coisa. A gente tem uma extrema dificuldade de se adaptar às mudanças, às coisas novas, às dificuldades que surgem. Então, a gente precisa realmente de tempo de assimilação, tá? Mas deixa eu voltar aqui para o estudo. Depois do estudo, como eu falei, então elas tiveram menos ruminação, mais pensamentos e emoções atentos no presente, não nas questões automáticas. Tiveram também menos julgamento da situação, menos culpa, né? Menos ruminação de culpa, menos ruminação de frustração, de raiva. E mais autoconsciência, com certeza. Autoconsciência de se perceber. Quando eu falo para vocês, listem os gatilhos que causam, que acionam as suas reações automáticas. Daí tem gente que fala, mas eu não consigo listar esses gatilhos. Não consegue mesmo de cara e tá normal, tá? Por isso que precisa praticar, por isso que precisa refletir mais vezes no seu dia. Se você ainda colocar uma prática meditativa no seu dia a dia, aí você vai conseguir ter uma atenção plena e vai conseguir ver esses gatilhos mais facilmente, porque isso é autoconsciência. Meditação aumenta a nossa autoconsciência para a gente, para o nosso corpo, nossas emoções, pensamentos. Então, é tudo dentro de um processo, tá? Deixa eu ver aqui, tem comentários. A meditação pode ajudar a administrar os meus sonhos? Conseguirei controlar e perceber que estou sonhando? É possível sim, é possível, porque eu até falo isso para as minhas pacientes quando elas estão tendo um pesadelo ou um sonho difícil, ansioso, que elas precisam acordar logo. Então, acordar é eliminar o sonho ali, porque eu sei que vai ter um destino ruim, certo? Eu sempre falo para os pacientes, tenta controlar o seu sonho, trazendo a consciência para quando você estiver sonhando. Eu fiz isso comigo, eu sei que dá certo. Até ensino para o meu filho e ele faz isso, ele aplica. Às vezes ele fala, tava correndo não sei o que, daí eu falei que eu era tal coisa e consegui combater aquilo ali. É muito bonito. Então você consegue também. Antes de dormir, faça uma prática de atenção plena, principalmente da de respiração, para trazer o relaxamento, atenção para aquele momento. E você vai ter uma noite tranquila e quando você sonhar, sempre traga a intenção e o pensamento de que você está sonhando, tá? É difícil, não é fácil, mas é possível e você precisa treinar sempre. Então, toda vez que você sonhar e você souber que está sonhando, claro, porque nem sempre a gente sabe que está sonhando, dificilmente a gente acorda e lembrou que sonhou. E desse lembrar que sonhou, você consegue. Aqueles que você acorda, sabe que sonhou, mas não tem certeza, daí fica mais difícil. Mas ajuda, tá? Prática meditação ajuda sim a você ter mais clareza dos seus sonhos e conseguir controlar. As primeiras 2 semanas parece que o corpo leva uma surra. Olha aqui, colega falando, viu? É difícil realmente, tá? É difícil porque são muitas mudanças e é um hábito novo que a gente está implantando ali na nossa rotina. Então, é quebra de hábito antigo. Qual que é o hábito antigo? Contrário da atenção plena? É a atenção, passado, presente e futuro, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e gerando estresse. Isso a tua mente está acostumada a fazer.
Por isso que quando você traz uma prática meditativa, a mente não quer, ela reluta, ela tem preguiça, ela quer controlar, a ansiedade vai lá no teto. Se você não souber dessas pequenas coisas que podem vir a acontecer, podem vir não, acontecem mesmo. Aí fica complicado e você vai desistir na primeira oportunidade, tá? Então, isso que acontece. Você vem de um padrão, de um automático de resposta que vai contra o que a prática meditativa oferece para você. Você ficar pensando passado, presente e futuro trocentas vezes por dia. Meditação gerencia, te ensina a colocar a sua mente no presente, momento a momento, naquilo que você está fazendo. Isso aumenta a tua satisfação naquilo que você faz, nas suas tarefas, nas suas coisas, na conversa, tá? Antes de conhecer a prática meditativa, lembrei de uma coisa, vou dar um parênteses aqui que eu acho interessante. Antes de eu conhecer, lá nos meus 22 anos, eu acho que eu tirei a carteira de motorista, eu morria de medo de dirigir, né? Daí fui tirar a carteira de motorista lá e na prova ali, estava super nervosa e eu usava a respiração para me acalmar. E eu nem sabia o que eu estava fazendo. Para vocês terem uma ideia que isso é automático do organismo, entende? Eu nem sabia por que eu estava respirando tanto ali, fazendo a baliza, andando na rua ali, que era a minha prova da carteira. Eu estava uma pilha achando que eu ia reprovar. E eu usei a respiração todo o tempo. Eu fazia questão de fazer assim, ó, respirar para fora, assim, que é o que eu ensino para as meninas também. Inspira pelo nariz e solta o ar pela boca fazendo barulhinho. Eu fazia isso e eu passei assim de primeira na prova de rua. E eu fiquei mega feliz. Até o instrutor do meu lado me olhava com cara assim. Eu tava soprando o ar meio estranho. Mas funcionou porque eu mantive a minha ansiedade ali regulada, entendeu? Então se eu deixasse a tomar conta, ixi, eu teria reprovado. Que eu ia ficar nervosa, ia ficar tremendo, não ia dar muito certo. E deu certo, passei primeiro. Então esse foi um aspas aqui que eu deixei para vocês verem que a sua respiração, ela tá contigo o tempo inteiro, é a sua maior ferramenta contra a ansiedade e todas as reações automáticas que o trauma causa em você. Talvez você já saiba e já praticava, mas não fazia ideia consciente de que isso te ajudava e de que maneira isso te ajudava, tá? Outra coisa que eu me recordei também, que eu não conseguia, até meus 20 e poucos anos, eu não conseguia sentar na frente da televisão para assistir uma novela, um filme, então cinema. Meninas, eu tinha pavor de cinema, porque eu queria sair dali correndo para fazer minhas coisas. Eu era ligada no 220, fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. E cinema para mim era um desperdício de tempo. Eu dou risada lembrando, porque era muito bocó, era muito bobo. E eu aprendi a sentar ali na marra, porque o meu marido hoje, ele é aficionado por cinema, sempre ama filmes, ama tudo, e eu tive que aprender com ele a sentar e assistir um filme do início ao fim, sem desfocar minha atenção, que é o pior, porque depois do filme tinha que conversar sobre o filme. Daí, o que você achou do filme? A minha cabeça nem estava no filme, querido. Tive que aprender isso. Pensa. Então, é muito bobo isso, mas em relacionamentos, às vezes, estraga o relacionamento, tá? Então, se vocês concordam comigo, se vocês tiverem aí uma história assim parecida com a minha, compartilha aqui, porque a gente, assim, sobrevivente, ó, desatenção pura, falta de memória, então você já sabe, já falaram pra mim aqui várias vezes que tem. Então, meditação, ó, você vai engatar aí e vai gostar e vai ver muita diferença, tá? Verdade, Jennifer, se não me vigiar, acabo procrastinando, desistindo da meditação, exercício, mudança, isso mesmo. É preciso treino, paciência e persistência. Além de ser uma ferramenta de reparação do seu dano quando você tiver com momentos difíceis,
ela também é uma ferramenta de manutenção para a vida. Então, se esqueceu hoje, amanhã não tem problema. Você vai saber que você tem que praticar. E existem várias formas de praticar, tá? Eu já falo para vocês. Voltando aqui, nossa, eu dou muita volta, gente. Voltando, eu falei do estudo científico, agora tem os estudos de caso com os meus pacientes, com as minhas pacientes, né? Que eu acho muito importante também trazer isso para vocês. Então, eu comecei a aplicar há mais ou menos 7 anos, né? Com as minhas pacientes. Antes disso, eu não aplicava, porque eu desconhecia dos benefícios que isso trazia para uma prática terapêutica, para promover o bem-estar, mais qualidade de vida, tá? Algumas pacientes tiveram muitos ganhos, principalmente nas suas emoções positivas, tá? Aumenta um ganho de emoção positiva, porque a gente consegue concentrar mais a nossa atenção, momento a momento, nas coisas boas da vida, porque você está com a cabeça no presente. Então, além de você ter as suas dificuldades ali que você tem que lidar, você também tem as suas tarefas do dia a dia que você gosta ou não de fazer, tá? Porque às vezes a gente não gosta porque está ligado a alguma crença, algum pensamento, alguma coisa do passado, mas a gente se descobre que não, que aquela tarefa ela pode ser produtiva, ela pode ser tirada qualidade daquilo ali que eu não estou vendo. Então, além de melhorar essas emoções positivas, melhora também esse engajamento, essa apreciação daquilo que é bom, daquilo que é hobby para você, que está perdido, tá? Aumenta os relacionamentos também, as relações melhoram, você está mais disposta ali no momento presente, focada naquela pessoa, focada naquilo que ela tem para te dar. Além disso, você está também atenta aos seus pensamentos enquanto eles passam na sua mente, as emoções enquanto elas correm no seu corpo, as reações automáticas enquanto elas surgem também. Então, além desses ganhos, assim, acho que ganhos significativos, assim, que eu posso dizer aqui, foram de 2 pacientes em especial. Uma delas tinha dores físicas locais sem explicação médica. Local, vou falar porque é importante, na região da pelve. Então, diariamente, especificamente no horário por dia, era sempre 10 horas da manhã, ela começava com aquela dor pélvica naquela região, por conta dos abusos que ela sofreu, tá? Ela sofreu abusos via anal e esses abusos marcaram muito ela na região do corpo, criando, né, aquela reação de dor, reação emocional de dor, com aquela carga emocional intensificando a dor naquele local. E a gente fez essas práticas junto, né, ali da jornada de superação dela. Então ela levou para o dia a dia, ela conseguiu engajar, ela conseguiu fazer diariamente. A gente usou diversas práticas, né, além da respiração, também de escaneamento corporal, já vou explicar como é que é, as práticas também de compaixão, de gratidão. Então, tudo isso ajudou ela a entender, assimilar que essa dor, ela tinha um motivo, tá? Junto também com o método AEM, ela conseguiu identificar, analisar aquela dor e, por fim, modificar usando as ferramentas do início ao fim, trazendo mais atenção para o momento presente, né? Relaxando sempre aquela área. Era bastante difícil. Ela usava muita fuga, então ela teve que parar de fazer a fuga. A fuga era no analgésico, tá? Então, todos os dias era um analgésico, todos os dias, às 10 horas da manhã começava a dor, analgésico, e às vezes nem o analgésico dava conta daquelas dores dela. Enfim, com a prática de meditação aliada, né, ao método AEM que a gente usou, ela conseguiu ter a remissão total dessa dor na pelve, essa dor na região da frente, mas, né, por conta dos abusos de comportamento, de abuso anal que ela teve, ok?
outra paciente foi bastante interessante, ela tinha muitas reações automáticas ligadas ao relato do trauma, né? A verbalização, todas as sessões a gente tinha que, né, analisar essas questões, claro, não desde o início, mas depois que ela já estava fortalecida, ela ainda apresentava algumas reações corporais automáticas, principalmente tremores nas mãos. Ela tremia muito, sempre assim, durante algumas sessões ali, ao longo de alguns meses, 3 meses por aí, ela tremia bastante, bastante, bastante. Então não era só nas sessões, mas quando ela estava nervosa no trabalho, ou quando estava ansiosa por alguma coisa na faculdade, qualquer coisa que acontecia, que não necessariamente era ligado ao trauma, mas ligado a quê? As reações automáticas semelhantes ao trauma, ela apresentava os tremores nas mãos. E ela teve também total remissão desses tremores ali, aliado ali ao método AM, junto com a prática de meditação também. Então, esses foram os 2 casos, assim, onde alterou-se o comportamento, para dizer para vocês, tá? Agora, os benefícios da prática, né? Todas têm, todas. Se você colocar aí na sua rotina diária, você vai ter esses benefícios que eu até não falei, acabei de lembrar. Benefícios da prática de meditação. Redução, né? Redução da ruminação de pensamento. O que é a ruminação de pensamento? Acontece alguma coisa difícil, você fica com aquele pensamento ali o dia inteiro e numa intensidade X e num tempo X, tá? Então, até se você quer colocar em prática já a partir da manhã, você já começa aí, pega o seu caderninho e já anota. Eu tenho ruminação do pensamento, às vezes, no evento tal. E eu fico com a intensidade, qual que é a intensidade? Dá uma nota de 0 a 10. Minha intensidade é 10. Quanto tempo leva isso para passar? Leva algumas horas, ou leva 2 dias, última vez levou 3 dias. Então anota, evento específico, tá? Ruminação do pensamento até específico, que tipo de pensamento você rumina. A dica é que isso esteja ligado às 4 crenças mais comuns do sobrevivente: não merecimento, abandono, rejeição e incapacidade, tá? Então, os pensamentos ruminativos podem estar rodeando essas 4 crenças maiores, 4 crenças centrais. Beleza. Então, você tem essa baixa dessa ruminação depois de 8 semanas, que é o estudo científico. 8 semanas praticando diariamente, você já consegue ver essa diferença. Você tem mais clareza de suas emoções, clareza no sentido de, tô sentindo uma culpa. Antes, ansiedade, tudo é ansiedade. Você pode notar que, você pode falar que tudo é ansiedade, mas nem tudo é ansiedade. A ansiedade ali, a emoção está camuflada de ansiedade. Então, se questione, será que é culpa? Faça uma lista de emoções para você. Será que é culpa, frustração, raiva, medo? Então, você vai ter mais clareza dessas emoções, tá? Além da clareza dos pensamentos ruminativos também. Além da clareza dos comportamentos também, sejam eles negativos, sejam eles positivos. Mais clareza das reações automáticas que acontecem no corpo também. Toda vez que fulano vem falar para mim que aconteceu alguma coisa ruim, ou alguém pergunta do trauma, eu tenho um nó na garganta, eu não sabia que eu tinha isso, entendeu? Então, você vai ter maior clareza disso também. Melhora a regulação das emoções ou gerenciamento das emoções, como eu falei, né, que acontecia comigo. Você se vê diante das situações, é como se você desse um passo atrás para dar um passo à frente mais assertivo, mais consciente das suas respostas. Antes você podia dar uma resposta impulsiva, agora você pode dar uma resposta mais clara e consciente, mais positiva também, tá? E atitudes que a gente cultiva, que toda sobrevivente precisa ter, tá? Aceitação é uma atitude fundamental que vem
a prática de atenção plena, que a gente precisa cultivar. Aceitar o quê? Aceitar que suas reações físicas, emocionais, comportamentais, de pensamento, vêm de uma reação automática, de um padrão, tá? Ao longo da sua história, ao longo das suas experiências traumáticas, e que é possível que esse padrão seja quebrado, seja dado um novo padrão no lugar dele, tá? Então, é aceitar que isso aqui está acontecendo por um motivo, mas que não precisa ser assim e que não vai ser assim para a tua vida inteira. Porque você pode transformar isso aqui, você pode amenizar isso aqui, você pode até eliminar alguma coisa disso aqui. Como eu falei das reações automáticas das pacientes que eu comentei, da dor e dos tremores nas mãos. Então, você pode eliminar isso também. Então, isso é aceitar, tá? Aceitar que isso existe e que pode ser modificado ou gerenciado. Por que algumas coisas modificam, outras não? O que não pode ser modificado são suas emoções, tá? Emoções não se modificam, emoções se sente. Então, mindfulness, você não vai mais fugir das suas emoções. Essa é a parte que mais pega no sobrevivente. Você não foge mais. Antes você fugia, agora você não pode fugir. Não que não pode, tá? Mas você vai aprender a olhar isso no momento que está acontecendo. Vai ser ruim sim, vai ser doloroso sim, vai ser chato, vai ser... Nossa, você vai querer controlar, eu quero controlar, eu quero mudar de pensamento, eu quero sair daqui, eu quero abrir o olho, eu quero parar de fazer isso. Mas se você resistir, você vai ter a maior recompensa do mundo, que é poder gerenciar aquilo ali da próxima vez. Então, com atenção plena, é atenção das emoções, não é fuga. É a aceitação das emoções como as emoções são, no momento que elas são. Se acontecer alguma coisa difícil, eu vou ter uma emoção difícil. E eu não vou conseguir mudar essa emoção. Eu vou conseguir olhar ela, e quando eu olhar ela, eu vou conseguir deixá-la ir, tá? Essa é uma das mágicas que a meditação favorece pra gente, que é um dos benefícios. Você consegue deixar ir as coisas. Você para de ficar presa àquilo, porque a gente fica presa porque a gente não quer. E a meditação favorece com que você olhe. Não é que você não queira mais, mas você se permite. Então é muita permissão que a gente faz, é muita aceitação, permissão, não julgamento também, é uma outra atitude que sobreviventes precisam cultivar. É o não julgamento das coisas, das situações. Ai, porque eu sou culpada mesmo, olha, só porque eu estou pensando que eu estou sentindo isso, é porque eu sou. Isso quando está acontecendo a dificuldade. Mas você pode se julgar também quando você for colocar a prática na sua rotina. Você pode repetir assim, eu nunca vou conseguir, isso é demais para mim, é muito desgastante, não consigo não controlar. Então você fica diante realmente dos seus monstros, daqueles monstros que você não sabia que tinha. Da máxima de controle, da máxima de ansiedade, da máxima de estresse, certo? Então você vai ver isso na sua frente e vai começar a gerenciar, tá? Pouco a pouco você vai conseguindo gerenciar tudo isso. É um caminho assim, que envolve aprendizado, tá? Então, primeiro a gente assimila, a gente organiza, por fim a gente transforma e as fichas vão caindo, ok? Outra atitude que a sobrevivente precisa desenvolver na sua jornada. Até falei no evento Quebrando as Correntes, que foi a gratidão e a compaixão, certo? Autocuidado também. Então, para favorecer a compaixão, gratidão, autocuidado, a gente também pode usar práticas guiadas de meditação, que isso dá uma guinada maior, favorece uma consciência maior, o aprendizado maior. Não que as outras não funcionam, mas se você colocar o comportamento da compaixão, da gratidão, do autocuidado no dia a dia, aliado, né, junto, adicionado à prática de meditação guiada, você vai ter um impulsionamento maior aí
da sua jornada, da sua superação, da sua transformação. Mais benefícios, tá? Os benefícios não param. Aumento da consciência, não julgamento, já falei. Você consegue ter mais retenção de memória, mais clareza da memória. Para quem me pergunta sempre, eu quero lembrar do meu passado, eu não consigo. Será que eu faço regressão? Será que eu faço hipnose? Meditação ajuda, tá? Para quem quer recobrar as memórias traumáticas, a meditação ajuda. Até para quem não quer. Então, se você não quer, já te digo que as memórias vão fluindo mais, mas você já vai estar preparada, tá? Você já vai estar preparada para isso que vier. Como eu falei, a gente fica diante dos nossos monstros, mas é necessário ficar diante dos seus monstros. E não se preocupe com isso, porque você não vai morrer, não vai ter um ataque de pânico, de ansiedade, não vai. Porque você já vai estar gerenciando tudo isso. Então, eu aproveito e já falo, não tem contraindicação, tá? Meditação não tem contraindicação, então não se preocupe, não tenha medo. Vai com medo mesmo que você vai conseguir superar isso e gerenciar isso. Reconhecer e testemunhar conteúdo mental, seja ele positivo ou não. Como eu falei, você vai querer fazer fuga, vai querer controlar. Não tem necessidade. Quanto mais você foge, maior o bicho fica, maior o dano fica, maior ele permanece contigo. Até acho que foi um post de hoje que eu falei, quanto mais você foge, mais o bicho vem atrás. Então, a gente precisa manter a atenção naquilo que está ali para você e você só reconhece, você só observa, respira e volta, o quê? Cabeça no presente, tá? Até aí a gente entra na parte de como fazer, né? Já falo, vamos ver se tem mais perguntas aqui. É verdade, preciso meditar já. Isso, precisa. Falta de atenção, ficar fixado é muito difícil mesmo. Muito, falei da questão do filme, né? Hoje em dia eu consigo ver o filme do início ao fim. Antes era extremamente desgastante para mim. Acho que não consigo fazer a meditação, pois quando as crises de ansiedade generaliza estão muito intensas, eu recorro aos ansiolíticos, expirar está sendo um progresso. Olha, Aline, aos poucos você vai conseguir tirar os medicamentos, tá? Que você está fazendo fuga. Então, continue respirando, continue praticando. As respirações que eu falo aqui sempre é uma prática de meditação, tá? E é considerada uma prática de atenção plena. E é a melhor que existe porque tá aí sempre contigo. É a maior âncora da atenção, como a gente fala. Âncora é ancorar, né? Você tá ali divagando, seus pensamentos vai lá pro passado, vai lá pro futuro, tá preocupada com alguma coisa. Você usa a respiração como âncora. Você pega a âncora e traz no momento presente. E consegue gerenciar isso. Então, é um progresso realmente, mas não para, tá? Começa com 15 minutos e depois de um tempo aumenta. Ó. A colega falando que ela começou com 15 minutos, tá? Eu, com as minhas pacientes, a gente começa com 3 minutinhos, depois 5, depois 10 e gradualmente a gente vai aumentando por conta da questão da ansiedade, como eu falei para vocês. Muitas de nós já temos estresse pós-traumático e uma prática de meditação iniciada com muito tempo pode despertar um aumento da ansiedade, um aumento das reações automáticas, tá? Então, a gente não quer que isso aconteça assim. Eu não quero que isso aconteça porque eu gosto de priorizar sempre o fortalecimento antes da gente quebrar em pedacinho para depois consertar e colar os caquinhos. Mais ou menos isso, tá? Então, bacana que você conseguiu começar com 15, parabéns. Mas eu aconselho, sugiro começar com 3 minutinhos. Só 3. Daí a gente vai aumentando gradualmente. Jennifer, senti a crise de enxaquecas e após a terapia, curso de autoconhecimento acabou sumindo. As dores do corpo com intensidade
pensamos que é várias coisas, menos o trauma do abuso. Exatamente. Porque eu falei que a gente tem reações que não necessariamente estão ligadas ao trauma. Porque a gente não liga o leco-cré, né? A gente só tem reações padronizadas, tá? Então, lá na infância, onde o trauma foi instalado, onde as reações ficaram mais intensas. Então, as reações acompanham a gente ao longo da vida. Só que o que vai diferenciar é a maneira como você gerencia. E também os gatilhos que acionam essas reações, tá? Porque tudo vem de um padrão de resposta. Eu aprendi a ter respostas X e hoje em dia, quando acontece algo diferente, um acontecimento real ou não, me despertam, acionam essas minhas respostas porque elas estão ligadas na memória traumática. Então a gente nem precisa falar, não, eu tô tremendo porque eu sofri trauma. Não, você está tremendo porque você está com um novo chefe e teu novo chefe tem um perfil de dominação e poder. Então, ó, gatilho, dominação e poder, linkado, né, à memória traumática, despertando as reações ali de tremor e dificuldade diante daquele evento. Entenderam? Por isso que a gente fala, né, mas não tem necessariamente a ver com abuso, mas suas dificuldades de reação física, emocional, mental e de comportamento difícil vem sim da sua infância que foi perdida quando você sofreu abuso sexual, certo? Que hoje na vida adulta você precisa resgatá-la e trazê-la novamente aqui com você para você cuidar dela. Vamos ver se tem mais perguntinhas. Não, ninguém esquece essa pergunta. Então, lá, como que você introduz a prática meditativa aí no seu dia a dia, tá? Primeiro, vamos falar da maior prática que existe, que é a de respiração, certo? A respiração é a sua maior âncora, porque está ali o tempo todo com você. Você respira, não respira? A gente respira o tempo todo, mas infelizmente a gente respira errado. Quando a gente está estressado, ansioso, com problemas, a gente respira curto. A gente só inspira, e a gente não expira, a gente não solta. Então é necessário que você inspire e expire na mesma quantidade de tempo, no mesmo tempo. Ou se você não conseguir inspirar, quando estiver já muito ansiosa, você só sopra para fora. Sopra para fora o máximo que você puder, que você vai sentir um relaxamento e uma calma chegando, tá? Então, falei da âncora, né? Então, não existe só respiração como prática da atenção plena, não. Existe também a varredura corporal, o escaneamento corporal. É onde você atenta a sua consciência para o seu corpo. Então, é uma prática que pode ser guiada, mas quando você aprende, você faz sozinha. Então, você focaliza a sua atenção desde a ponta dos seus pés até a ponta da sua cabeça. Então, você vai fazendo uma varredura corporal mesmo com a tua consciência. Você vai percebendo ponto a ponto do seu corpo, lá desde a pontinha do seu pé. Cada membro do seu corpo, cada contato do seu corpo, né, com o lugar onde você vai estar, com a sua roupa, cada ponto de tensão existente ali no seu corpo, tensão muscular, tensão física, dor, como eu falei, alguma resposta emocional, até mesmo a maneira como você está respirando, o movimento que a sua respiração faz no seu corpo, do peito subindo, descendo. Então, a varredura corporal é a minha preferida. Mas, para algumas pacientes pode ser uma prática bem ansiosa, por conta ali da varredura corporal, né? Tem algumas regiões do corpo onde algumas sobreviventes ainda sofrem tensão, como eu falei lá da minha paciente da dor pélvica. Então, a varredura corporal foi um imenso impacto para ela, mas era ali que precisava ser feito. Então, de início pode ser desconfortável para você, mas se for, você sabe que você tem que fazer mais vezes isso, porque a gente quebra o desconforto, tá? Respiração, varredura corporal, tem as práticas do movimento consciente,
onde você leva a sua atenção sempre para os seus passos, aonde quer que você vá ao longo do seu dia, tá? Tem a prática focalizada nas suas emoções também, quase que uma varredura corporal, mas a varredura das emoções, ali da intensidade das emoções, a dificuldade. Então tem prática de aceitação também, tem prática de gratidão, tem prática de compaixão, tem prática de autocuidado, que é a que eu disponibilizei lá no canal do Telegram, se vocês quiserem. Tem a do autocuidado, tem da respiração lá. Vou providenciar também novos áudios, né? Novas gravações também. E existem N maneiras de praticar a atenção plena. Mas se você tá aí, vem cá. Se você tá aí e quer promover aí no seu amanhã mesmo ou hoje mesmo, se você quiser, lá no canal do Telegram tem 2 áudios que eu coloquei lá, de respiração de autocuidado para acolher as emoções difíceis. Ou você pode começar a praticar somente o que chamamos de prática informal, tá? As formais, utilizamos áudios guiados. As informais, você só coloca a sua atenção naquilo que você estiver fazendo. Se você está lavando louça, lave a louça com atenção, percebendo todos os aspectos da louça, da água correndo, do sabão, da esponja. Use os 5 sentidos. Essa é a dica mágica. É você usar 5 sentidos em tudo que você estiver fazendo. Momento presente. Eu sei que lavar louça é ótimo para pensar na vida. Eu sei que tomar banho é ótimo para pensar na vida. Mas tomar banho é tomar banho, lavar louça é lavar louça. Deixa para pensar na vida no momento que tiver que acontecendo ou acontecimento que você está pensando na vida. Mais ou menos isso. Então esteja lavando a louça com a máxima de atenção, então, escutando o barulho da água, sentindo o sabão escorrer ali na louça, nas suas mãos. Cheiro, se tiver cheiro do sabão, então aspire esse aroma. O que mais? Sabor não dá para usar, né? Aí no caso. Mas tem a prática da alimentação também. Eu sei que algumas pacientes também sofrem de compulsão alimentar como uma das dificuldades, umas consequências. Utilize a atenção plena na sua alimentação e você pode sim usar os 5 sentidos ali na alimentação, tá? Quando for possível pegar o alimento para você sentir, entendeu? Então, você olhar o alimento. Então, olhar o quê? Tudo que tiver que olhar, cor, textura, sombra, aspecto, qualquer coisa. Tocar também, textura, aspecto, se liso e rugoso. Cheirar o alimento, que cheiro que tem esse alimento. O que mais? E o paladar também, é saborear o alimento, não querer mastigar rapidamente, engolir rapidamente, que é isso que o ansioso faz também. Então, é saborear o alimento, saborear aquilo que está ali na sua frente, tá? O que mais? Escovar o dente é a minha prática informal preferida. Eu pego e escovo os dentes sentada ali no vaso, eu não saio caminhando por aí fazendo trocentas mil coisas como eu fazia antes. E eu sei que você também faz. Confessa aqui pra mim que você escova o dente fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, não precisa disso, tá? Dê esse presente para você. Escove os seus dentes de olho fechado, escovando cada dente ali. Por mais que você esteja com pressa, pense que aquilo ali vai ser um benefício ímpar na sua vida. Você vai conseguir conquistar ali sua recompensa de ter uma atenção mais na sua vida, conseguir gerenciar suas emoções, gerenciar as memórias que te levam lá para o passado, que eu sei que é difícil, flashbacks que surgem na sua mente agora. Você vai observar isso e vai utilizar a atitude de aceitação, que isso está ligado ao meu trauma, isso está vindo, está sendo acionado, está tudo bem, estou segura. Olha as outras técnicas que eu já passei aqui para vocês. Aterramento, né? Inspiração é aterramento, intenção, pensamentos de intenção positiva para o momento presente, que você está bem, você está só tendo algumas reações automáticas, que vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo, você vai passar.
questão poder trazer a mente para o presente depois, fazendo esse aterramento, colocando, né, sua atenção, 5 sentidos ali no seu momento presente e, de quebra, respirando o ciclo, inspira, expira, mesmo tempo. Que tempo? Isso é relativo. Tem gente que inspira muito rápido, mas o tempo pode ser em 4 tempos ou 6 tempos. O que é isso? É inspirar em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baixa 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coloque em 4 para começar. Inspira 1, 2, 3, 4 e solta o ar. 5, 6, 7, 8. 2 tempos, tá? Iguais. Se você está com a ansiedade ali grande, você não conseguir inspirar, não tem problema. Só solta o ar, tá? Então, não conseguir inspirar tudo, não tem problema. Solta o ar. Sopra para fora. Sopra, faça barulho, porque o barulho concentra a tua atenção ali na respiração, tá? Que essa é a ideia. A ideia não é respirar com a cabeça lá no problema. A ideia é respirar sabendo que eu tô respirando o ar que tá entrando no meu nariz, que eu tô sentindo ele bater na minha narina e encostar lá dentro e preencher meu pulmão. Tô sentindo aqui meu peito subindo porque eu encheu de ar. Tô sentindo o sopro saindo para fora, o barulho do sopro, o peito descendo porque eu tô inspirando, tá? 5 sentidos, lembre-se disso. E acabei de lembrar que vocês precisam me dar a senha do PDF da aula para vocês desbloquearem no Telegram e já estou no final. Vamos lá, me ajudem. Daí eu continuo. Me ajuda enquanto eu continuo aqui, por favor. Qual é a palavra que fez sentido para vocês nessa aula de hoje, tá? Qual a palavra que fez mais sentido para vocês, que deu um aprendizado, que talvez tenha sido assim, novidade ou não, né? Que foi significativo para você. Dá para mim. Ó, Aline, atenção plena. Ótimo, né? Então já olho, tá? Então, falei das práticas, tá? Já disponibilizei respiração e autocuidado no Telegram. Para começar, se não quiser áudio guiado, não tem problema, você pode introduzir a respiração aí no seu dia a dia, só inspirando e respirando, usando 5 sentidos, como eu falei. E também as práticas informais, a do escovar o dente, lavar a louça, tomar banho, andar, como eu falei, na prática também de movimento consciente, você pode usar sem áudio, não tem problema nenhum. Caminhar, pode ser até dentro de casa, estou caminhando até a cozinha, daí preste atenção no caminhar, qual parte do seu pé pisa primeiro, parte da frente, parte de trás, isso é uma coisa que eu descobri também, eu não sabia que parte do pé que eu pisava primeiro, eu achava que era a frente, mas era o calcanhar. Depois você começa a pisar por inteiro, porque daí você até corrige algum tipo de andar, sabe, errado, porque tem gente que anda errado. Então, você até corrige esse tipo de coisa, você corrige postura, né? É o máximo. Então, como praticar, tá? Diariamente, ao longo de 8 semanas, que é o tempo de instalação do novo padrão, do novo hábito, cientificamente comprovado, mas uma ressalva aqui é porque nós somos sobreviventes, e sobreviventes têm um tempo de adaptação maior, dificuldade maior, então não fique presa às 8 semanas, tá? Não fique presa a isso. Faça assim, ó. Faça continuamente que não tem contraindicação nenhuma e vai te ajudar bastante. Escolha seu momento. Não tem momento certo ou errado, não tem hora do dia. A meditação, você não precisa caber na meditação para ela dar certo. É a meditação que precisa caber na sua rotina, tá? Então, não precisa modificar a sua rotina para colocar a meditação na sua rotina. Ah, eu vou acordar cedo para meditar. Não precisa. Você pode meditar em qualquer momento que você tiver de pausa no seu dia a dia. Vem cá. Qualquer momento que você tiver de pausa no seu dia a dia,
você pode parar e meditar. Eu aconselho antes de dormir, tá? Se você não mexe nas redes sociais, né, que daí é um enfrentamento negativo, você vai precisar deixar isso de lado, vai deitar a cabeça no travesseiro e vai fazer uma varredura corporal, que é a que mais relaxa antes de dormir. É a que eu mais recomendo antes de dormir, fazer esse escaneamento corporal. Tá? Então, não precisa modificar sua rotina para isso, não. É a meditação que vai caber na sua rotina, tá? O que mais? Eu já falei do tempo, tá? Cuidem para não fazer mais de 15 minutos, como a colega compartilhou, ela viu que foi difícil para ela, mas comecem com pouco. 3 minutos, sozinha, sem áudio, marca o termômetro no celular, no relógio, 3 minutinhos, acabou, pronto, segue a vida. O que são 3 minutos, gente? 3 minutos vão reduzir muitas coisas ruins da sua vida, tá? E vão prevenir também de muitos problemas futuros. Então, 3 minutos por dia não custa nada. Ok, e é isso. Pode começar agora mesmo, com o que você tem, com aquilo que eu falei. Pratica antes de deitar, pratica sentado no vaso, pratica caminhando, pratique lavando louça, pratique escovando o dente, pratique antes de dormir, só pratique, certo? Essa foi a mensagem de hoje dessa live, como você pode usar a atenção plena para ajudar aí na sua jornada, que vai ajudar com certeza nessa identificação de todas as questões difíceis que você tem aí, dos seus problemas, vai te ajudar na análise deles também, que é necessária para você conseguir modificar certos comportamentos também desadaptativos que a gente faz, tá? Vamos ver se tem mais uma perguntinha. E a gente finaliza. A Ceicinha faz bem bom. Compartilha comigo os seus avanços para eu compartilhar com as meninas também. A minha fisioterapeuta me indicou a prática de respiração para aliviar os sintomas de disfunção de ATM, mas procrastinei e hoje eu vi uma melhora nesse sentido e eu tinha muito bruxismo. Olha, eu também tinha muito bruxismo, é um dos sintomas da ansiedade, do estresse, né? Nossa, quando eu estava tensa no trabalho, na escola, desde que eu era adolescente, pequena, eu sempre tive esse bruxismo e nunca mais tive. Realmente isso é uma coisa que elimina não só com a prática de meditação, mas regerenciando as suas emoções e reações. Vamos voltar na palavrinha. Tem uma aqui, atenção plena e sobrevivência, respirem. Qual que vocês gostaram mais? Votem, por favor. Adorei, sobreviventes, respirem. Muito legal. Alguém quer votar? Alguém tá me ouvindo? Dá coraçãozinho, por favor. Tem uma pergunta aqui. Opa! Cadê? Eu te disse que você é uma das melhores inspirações. Não, essa aqui é de hoje. Cadê? Tô vendo aqui as perguntinhas. São perguntinhas das caixinhas de hoje. Algumas eu já respondi, outras não. Tô vendo aqui qual que é relacionada a hoje. Ai, cadê? Agora, cintas recaídas. Normal ter recaídas? Sim, é super normal ter recaídas, tá? Recaída é quando a gente acha que não vai conseguir, que a gente quer, a gente já tem um controle imenso antes de fazer uma coisa nova, né? Falando aqui da meditação, tá? A meditação é um hábito saudável, um hábito novo. Para a gente incluir um hábito novo na nossa rotina, a gente precisa
né, lidar com aquela dinâmica ali de, opa, eu tenho uma coisa boa aqui, mas tá sendo tão ruim aqui, porque a gente vai se desprendendo do controle. A gente tem muito controle, certo? A prática meditativa vai te dar a desprender do controle. Isso ser extremamente desgastante, fazendo você desistir. É a recaída, tá? Ah, eu não vou fazer esse negócio hoje. Daí você fica ali uma semana, quase um mês, não vou fazer. Depois você vê que aquilo ali é necessário e você vai e retoma. Então, é natural ter recaídas, não se preocupem, tá? Oh, ganhou. Sobreviventes, respirem. Ó, sobreviventes, respirem tudo junto e tudo minúsculo. Para quem quiser ter o PDF do tema da live de hoje, tá lá vai estar lá no áudio do Telegram amanhã, tá bom? Sobreviventes, respirem. Gostei, hein? Obrigada, meninas. Obrigada pela participação. Obrigada pelo aprendizado do tempo inicial para meditação e tudo que falou hoje na live. Eu que te agradeço por estar aqui junto comigo. Obrigada por essa live maravilhosa. Obrigada, Meire. Obrigada. Fico muito feliz mesmo, tá? Adoro estar aqui com vocês ensinando e aprendendo junto também. Eu gosto quando vocês compartilham, porque essas colegas, né, ficam sabendo que é possível, que vocês sabem, que ajudar. Obrigada, Lene, Meire, todos vocês. E até quinta-feira, tô de volta. Obrigada, Binha. Quinta-feira tô de novo aqui, tá? Você é um amor. Obrigada, Marilene. Vocês também são muito, muito, muito queridas e moram no meu coração. Minhas seguidoras raízes. Gratidão, Ceicinha. Obrigada. É isso. Boa noite para vocês. Ótima terça. Para quem quiser meditar antes de dormir, né? Vai lembrar de mim, vai meditar, vai dormir tranquilo, relaxado. Lembre-se que é uma constante. Não pare, recaída comum, paciência, persistência e treino diário. Obrigada, Aline. Ensinamentos maravilhosos, obrigada. E é isso, meninas. Boa noite, até quinta-feira. Estamos aqui de novo. Beijo. Tchau, tchau.